crianças, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, tá? Hoje a nossa aula será sobre ciências, unidade 3. Vamos lá, vocês já estão com o livro aí em mãos? Peguem os livros, lápis, borracha e vamos fazer nossas atividades? Então vamos lá. Nós vamos fazer a atividade hoje na página 239. Procurem aí, a página 239. Lembrando que está aqui na plaquinha, ó, tá? Página 239 a 242. Então vocês vão fazer a 239, a 240, 241 e 242, tá? Então vocês vão fazer todas essas páginas aí das atividades. Prestem atenção. Então vamos lá. Hoje a nossa atividade será um conteúdo bem legal que nós, na verdade, sempre estamos conversando em sala de aula, que é sobre o ambiente, né? Sobre os seres vivos também, os ambientes e os seres vivos. Então nós vamos olhar aí, que tem aí o processo aí, podem olhar a figura da galinha, estão vendo a galinha aí? Já olharam? Prestem atenção. Olha só, ele está dando exemplo dos animais. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir, ou seja, ter filhotes, né? E morrem. A mesma coisa acontece também com os vegetais, com as plantas. Vamos lá, olha só, as plantas nascem, planta aquela sementinha, né? E dali vai brotando uma plantinha. Então ela está sendo ali, ela está nascendo, ela está germinando. E aí ela começa a crescer, depois ela vira uma árvore. Se ela é uma árvore frutífera, ela vai dar frutos. Nesse exemplo aí, ela vai dar uma fruta, que é a maçã. E depois, com o tempo, se não tiver os cuidados necessários, né? Como ela já vai estar assim um pouco já mais velhinha, porque também as árvores ela tem um certo tempo, e aí ela vai morrer, tá? Ela vai ficar seca e vai morrer. Então esses processos da nossa vida, esse ciclo, ele vai sempre acontecer, tanto para o ser humano, quanto para os animais, quanto para as plantas, certo? Eu quero que vocês leiam com bastante atenção, marquem aí, pega aquele marca-texto que vocês têm na bolsa, marquem os pontos principais, vamos lá? Os seres vivos são aqueles que têm um ciclo de vida. Ao longo desse ciclo, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Peguem aí o marca-texto, marquem essa parte. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Marcaram? Já? Então vamos continuar. E aí a gente já viu os exemplos, né? Que eu já expliquei. Veja os exemplos com as 4 etapas do ciclo da vida de um animal e de uma planta. Nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Vocês vão grifar aí também, vão marcar aí com aquele marca-texto essas palavrinhas aí que são muito importantes, tá bom? Então vamos lá. Aí vocês vão virar para a página 240. Página 240. Outras características dos seres vivos e que precisam de alimento e água para viver. Todo ser humano, todo ser que tem vida, ele precisa de alimento. Os animais, os seres humanos, as plantas também. Se elas não tiverem água, não tiverem sol, elas vão morrer. Esses são os nutrientes. Ela tira os nutrientes, na verdade, da terra, né? Então elas precisam. Então vamos olhar aí, 2 exemplos aí do livro. As plantas, elas produzem seu próprio alimento, lembra? Qual é o único ser que produz seu próprio alimento? As plantas. Elas produzem seu próprio alimento. Para isso elas precisam de água, ar, de energia, que é fornecida pela luz do sol. Então a plantinha ela tem que pegar aquele sol, porque senão ela vai ficar sem energia. Ela precisa da luz do sol, tá bom? E aí tem o garotinho também se alimentando bem. Vejam aí o prato dele, que ele tem comida saudável. Ele tem salada, ele está tomando suco, não está tomando refrigerante, então ele está se alimentando bem. E está dizendo assim: os seres humanos e os outros animais obtêm matérias para seu desenvolvimento e energia ao alimentar-se de outros seres vivos. Aulas passadas vocês aprenderam a questão da alimentação, como ela é importante para o nosso organismo, né? Então é ela que traz para o nosso corpo a energia necessária. Então se você não se alimenta, você não tem energia. Mas se você se alimenta bem, você vai ganhar, pode ganhar até imunidade, porque os alimentos eles trazem essa energia, vitaminas, né? A laranja, então elas trazem vitaminas para o nosso corpo, certo?
Ok. Aí agora a gente vai falar sobre os componentes não vivos. Nós temos os componentes vivos e os não vivos. Vamos olhar aí, observar no livro. O componente não vivo aí nessa primeira imagem, qual é? O solo. Ele é um componente não vivo. Ó. O solo e as pedras são elementos não vivos. O próximo, o mar. O mar e a areia são elementos também não vivos. O outro, o ar, as nuvens, também são elementos não vivos. Então, caso caia uma perguntinha dessa numa atividade, vocês já vão saber responder. Que os elementos não vivos são o solo, o ar, a água, tá bom? Então, fiquem atentos. Se não houvessem componentes não vivos, não seria possível a existência dos seres vivos. Então, um ser precisa do outro. Precisamos dos seres não vivos e eles também precisam de nós, tá? Cada um se completa. Os animais dependem do ar para respirar. Vocês imaginam se a gente não tivesse o ar, como é que nós iríamos viver? Esse componente não vivo, que é o ar, nós precisamos dele para sobreviver, assim como os animais também, tá? Então, marquem aí. Os animais dependem do ar para respirar, da água para matar a sede e das plantas para se alimentar. Grifem essa partezinha aí do texto, que é muito importante, tá bom? As plantas, por sua vez, dependem do ar também, da água, da energia do sol para produzir alimento e do solo para se desenvolver, certo? Tudo certinho? Estão conseguindo entender? Ótimo, vamos para a próxima página. Página 241. Aí nessa página vocês vão ler com atenção e tudo isso que a gente viu vocês vão responder, tá? A questão número 1, tem aqui na questão número 1, faça no caderno uma lista dos seres vivos encontrados próximos a você. Faça no caderno de ciências uma lista do que você tem à sua volta. Olhem aí à volta de vocês, o que você tem de ser vivo? Na sua casa tem plantinha? Tem os animais domésticos? Coloquem aí na lista que a gente vai verificar quais são os elementos vivos que tem aí perto de você, tá bom? Então vamos lá. Na 2 você vai marcar o X na alternativa correta. Na número 3 você vai ver aí a fase da plantinha, você vai enumerar, vai colocar os números corretamente. Número 1, nasce. Número 2, cresce. E assim sucessivamente, certo? E aí vai fazer também a 4, que é uma pergunta. E a 5 também você vai fazer em cima desse desenho que está aí. Na questão 242, vocês vão fazer uma breve leitura, né? Todos sabem ler, vão aprender um pouco. E aí vão responder essa atividade aí também, ó, tá? Na questão número 1 aí tem uma curiosidade, você vai ler para saber mais, uma curiosidade sobre mineração, como é que é trabalhar a questão do solo, onde que encontra o minério, tudo isso tem aí, você vai dar uma lida. E aqui a gente ainda vai falar mais um pouquinho dos seres vivos. Você vai fazer a questão número 2, vai colocar V nos seres vivos e N nos componentes não vivos que nós estudamos lá nos conteúdos anteriores, tá bom? Então façam com bastante atenção. Coloquem o nome e a data, não esqueçam, tá bom? Coloquem tudo aí pra gente poder estar relembrando quando a gente volta a retornar nas nossas aulas, tá bom? Espero que todos estejam bem e até a próxima aula, hein? Já fiquem me esperando com um caderno e um lápis, tá certo? Tchau! Beijo a todos!